IAG apresenta Esperança para a Vida. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus dos céus, que nos céus habita, te agradecemos imensamente porque o Senhor é bom. Neste momento, ó Pai, queremos estudar a lição. Pedimos a presença do Senhor através do seu Santo Espírito para que nos possa, Senhor Deus, conduzir, a que possamos comentar e falar aquilo que o Senhor colocar nos nossos lábios. Seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a este que é o vosso canal IAG Moçambique e de forma especial aqueles que acompanham este programa Esperança para a Vida. Estamos na reta final do estudo da nossa lição, Lições de Fé no livro de Josué, e queremos desde já convidar a todos aqueles que não estão inscritos neste canal para que possam subscrever-se, ativar o sininho de notificações, colocar o like e o vosso comentário e compartilhar este conteúdo. Dizer que ao compartilhar este conteúdo, colocando o vosso like também, vocês se habilitam a ganhar o trimessário que nós iremos estudar no próximo trimestre. Então, desde já, convidem aos outros para aderirem a este canal, para que juntos possamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje contamos com a presença do irmão Edson Machean, que desde já queremos dizer seja bem-vindo, irmão Edson, e pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Saudações a todos que nos acompanham para mais um estudo da lição e espero que Deus esteja conosco durante este momento do estudo e comentários da lição. Amém. Também contamos com a presença do irmão Júlio Boavida. Irmão Júlio, seja bem-vindo ao mais um estudo da lição da Escola Sabatina e pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Saudações a todos na bendita paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, teremos a oportunidade de poder estudar juntos a lição da Escola Sabatina. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Estamos na lição número 11, que tem como tema Vivendo na Terra Prometida. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 1. Encontramos o nosso verso para memorizar. Provérbios, capítulo 15, nos seus versículos 1. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, aqui encontramos, queridos irmãos, um texto que nós iremos desenvolver ao longo do estudo desta lição, porque é uma lição muito, mas muito importante e interessante, sobretudo naquilo que é o relacionamento que nós temos dentro da nossa igreja, assim como com as demais pessoas. E quando nós olhamos aqui, o autor diz que viver em uma comunidade pode, às vezes, levar a disputas e tensões. Isso é especialmente verdadeiro na igreja, em que pessoas de diferentes origens e grupos sociais vivem e trabalham juntas para um propósito comum. Daí que quando acontecem essas disputas, nós precisamos saber como é que nós devemos responder. E aqui o verso áureo para memorizar já nos diz que nós devemos responder com calma, para que possamos desviar a fúria. E a questão que se coloca é: por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como é que podemos promover a unidade na igreja? Porque é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas. Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir nesta semana. E nós vamos começar olhando para a lição do domingo. Podemos ler aí Josué capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 4 até versículo 8. Assim diz: E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor. O mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais.
com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para suas tendas. Ok, podemos parar aí. Quando nós olhamos para esses versículos, a partir do versículo 1 até versículo 8, o que nós podemos dizer sobre o compromisso dos reubenitas, dos gaditas, assim como da meia tribo de Manassés? Eu compreendo o compromisso que as duas tribos e meia estabelecem com Josué em duas vertentes. Ou seja, esse compromisso é compreendido em duas fases. A primeira fase nós podemos encontrar em Josué capítulo 1, nos versos 12, que diz o seguinte: E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas mulheres e os vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis. Então, para dizer que a primeira fase deste compromisso exigia que essas duas tribos e meia pudessem avançar junto com os seus irmãos. Nós sabemos que a herança que eles tinham estava antes da travessia do Rio Jordão. Então, eles viram aquelas terras e haviam, de fato, pedido com que aquelas terras pudessem ser sua possessão. Assim, Deus consentiu e lhes deu como terra para sua possessão. Porém, Deus estabeleceu junto com eles um compromisso. Olha, uma vez que o inimigo está do outro lado do Jordão, então, não seja que vocês fiquem cá deste lado em que os vossos irmãos vão lutar sozinhos. Avancem com eles e vão com eles para poder alcançar aquilo que Deus prometeu ao povo, a terra prometida, através do despovoamento do quê? Das nações que estavam ali. Agora, eles foram fiéis a este compromisso, a esta primeira fase de compromisso. De fato, avançaram, deixando as suas esposas, deixando o gado, deixando os seus pertences e avançaram para lutar junto com os seus irmãos. Agora, no capítulo 22, o que nós encontramos? Nós encontramos a concretização da primeira fase. Por essa razão, como acabamos de ler, eles de fato conseguiram cumprir com aquilo que eram as exigências que este compromisso trazia. Quando nós vamos a Josué capítulo 22, o que volta a se ativar nesta nova fase do compromisso? Nos versos 5 fica bem claro. Diz assim: Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos. Ou seja, ao voltarem para o quê? Para a sua terra, eles deviam observar este princípio que aqui Josué colocava, que deviam amar a Deus acima de todas as coisas e guardarem os seus mandamentos. Então, ao permanecerem fiéis a essa segunda fase, eles seriam felizes para onde eles iam. É interessante que aqui na minha versão, depois de ver guardar os seus mandamentos, diz que apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o coração, de toda a alma. Vocês também deviam oferecer culto ao Senhor. Sim, irmão Júlio. Muito bem. Então, de facto, neste capítulo 22, nós encontramos algo muito interessante quanto à questão mesmo da tribo de Gade, do compromisso da tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Então, essas duas tribos, a meia tribo de Manassés, eles se comprometeram, não é, a poder ajudar os seus irmãos, porque antes, né, da conquista de Canaã, eles já haviam assinado esse compromisso com a liderança do líder Moisés. Então foi lá, não é, com a liderança do líder Moisés, onde na verdade a tribo de Ruben, assim como a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, não é, então que se comprometeram a poder ajudarem a conquistar as terras que estavam adiante. Aqui nós encontramos algo muito interessante, né? Porque também, após esta conquista, o próprio Josué, não é? Ele lembra-se daquilo que era a promessa que Moisés havia feito para as duas tribos, assim como a meia tribo de Manassés, não é? Então, quando nós lemos os versos 7 do capítulo 22, encontramos o seguinte: assim diz a palavra do Senhor: Porquanto Moisés dera herança a Bassã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu a Josué entre os seus irmãos, da quem Josué também, suas tendas, os abençoou. 8 termina. Falou-lhes dizendo: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro,
e com metal, com ferro e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos reparte o despojo dos vossos inimigos. Então, nós aqui também lemos lá no capítulo 1 que quando eles, na verdade, aceitaram o compromisso, tiveram que deixar o quê? Os seus pertences, as suas riquezas. Quando termina a conquista, de novo, eles são restituídos o quê? As riquezas, né, que eles conquistaram, assim como os despojos de guerra, não é para poderem voltar para onde? Para a terra, né, que eles já haviam recebido como herança por parte já de Josué, na liderança já de Josué. Eu acho que é algo importante que nós podemos tirar da lição, com base naquilo que o povo, ou seja, as duas tribos de Meia, tiveram que fazer como um sacrifício. Eles tinham uma missão pela frente que deviam cumprir. Essa missão exigia sacrifício. E qual era o sacrifício? Deixar as suas esposas, a sua família, os seus pertences para trás, para que pudessem avançar. Agora, isso pode nos ensinar algo muito importante. A missão sempre exige sacrifício. Se nós quisermos, de fato, seguir com aquilo que são as orientações que o Senhor nos dá, devemos saber que devemos deixar até aquelas coisas que são importantes para trás. Jesus Cristo disse, bem-aventurados aqueles que deixam a sua família, todo o seu pertence para poder avançar com a obra, porque serão retribuídos muitas vezes mais. Então, isto é que nós vemos, de fato, simbolizado aqui para as duas tribos de Meia. Mas também eu queria acrescentar o seguinte. O autor da lição aqui traz um ponto importante que eu acho que devíamos atentar. Diz o seguinte: Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade era possível. Eles não serviam a seus companheiros israelitas, mas ao próprio Yahweh, que os havia encarregado de sua missão. O que quer dizer, em outras palavras, que o foco das duas tribos de Meia, quando atravessaram, não era olhar para aquilo que os irmãos poderiam exigir da parte deles, ou poderiam receber como, seja, um elogio da parte dos seus próprios irmãos, ou uma ordem dada pelos líderes. Não foi isso. Eles entenderam que o que estava acima de todas as coisas era cumprir com a vontade de Deus. Porque ao atravessar o Rio Jordão para conquistar a Terra Prometida, estariam a cumprir aquilo que Deus já havia dado como promessa no passado. Então, isto é algo muito importante. Agora, isso nos leva a refletir sobre como deve ser o nosso posicionamento quando o assunto é cumprir a missão. Continuando, o autor da lição diz: encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus e não apenas para os seres humanos. Isso é muito, muito profundo. Eu gostaria que lêssemos aqui os textos propostos, Efésios capítulo 6, versículo 7. Efésios 6, 7 diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. A nossa prioridade na missão não é servir a homens. Estamos a dizer outras palavras. Não é servir aos pastores, não é servir aos anciãos, não é servir aos diretores das nossas igrejas, mas é servir ao Senhor. Então, se nós olharmos para aquilo que é o cumprimento da missão nessa vertente, o nosso trabalho, o nosso empenho, o espírito de sacrifício será a medida daquilo que Deus exigir que cada um de nós possa fazer. Muito certo. Então, aqui encontramos realmente aquilo que é um compromisso genuíno que nós precisamos ter também naquilo que é a missão que Deus nos concedeu. A missão de pregar o Evangelho, devemos compreender que é a missão que nós estamos a fazer para Deus e não para os homens, porque o Eu Sou é que nos ordenou para sairmos e pregar o Evangelho. Então, nós podemos sim aprender do exemplo deixado pelos Rubenitas, assim como os Gaditas, assim como a meia tribo de Manassés. Então, são lições importantes que nós precisamos fazer. Mas, como sempre, os que buscam fazer a vontade de Deus sempre recebem uma oposição. Porque, às vezes, quando nós olhamos para aquilo que é a natureza dessa oposição, muitos podem fazer sem se aperceber que, na verdade, estão a se opor àquilo que é a vontade de Deus. Por isso que há acusações. Então, este grupo que fez aquilo que é a vontade de Deus, nós encontramos que teve uma oposição aqui no capítulo 22 do próprio livro de Josué. Nós encontramos no versículo 9, diz que assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Depois daquela bênção que o Josué proclamou sobre eles,
eles assim partiram. Mas, quando nós avançamos, é-nos dito que eles chegaram num sítio junto a Jordão, onde eles decidiram edificar um altar. No versículo 11 diz que os israelitas ouviram dizer, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando viram isto, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés à terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Então, quais foram as acusações que foram feitas contra este grupo por um simples fato deles terem levantado um altar? Qual era o problema? Qual foi a acusação por detrás de tudo isso? Eu acho que uma nota muito importante para responder essa questão, que nós devemos prestar atenção, é que a acusação vem não após ter-se os fatos do que de fato aconteceu, mas foi pelo que eles ouviram. Então, eles ouviram e acusaram. Então, isso está claro que não tinha como as acusações serem verdadeiras. Havia um ambiente fértil para que as acusações fossem falsas. Agora, quais foram essas acusações? Nos versos 16, nós podemos ler o seguinte. Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta com que transgredis contra o Deus de Israel, deixando-os de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelares contra o Senhor? Então, se nós formos a prestar atenção, a acusação é de que eles abandonaram os princípios. Exatamente. Por causa do que eles fizeram. Estão em apostasia. Estão em apostasia, exatamente. Mas veja só que quem acusa ainda não havia ou não tinha fatos claros sobre o que havia acontecido, mas já diz que eles abandonaram os princípios. Então, isso é algo muito importante porque nos mostra que é sempre muito importante ouvir antes de tecer alguma acusação. Então, de facto, nós encontramos que a acusação, não é, foi baseada em especulações, no ouvir dizer, assim como nós temos dito, né, no dia a dia. Em outras palavras, as duas tribos, né, assim como de Ruben, assim como de Gad, a meia tribo de Manassés, foram acusados de dissidentes por causa desse ouvir dizer da tal construção do altar que eles já haviam erguido lá, não é, para além do rio Jordão. Então, esta foi uma das grandes acusações, porque isso, para o ponto de vista das restantes tribos de Israel, era como se fosse uma traição, não é? Que estava sendo cometida pelos demais irmãos, né? da tribo de Ruben, assim como Gad, assim como de Manassés. Aqui o autor diz uma coisa que acho importante trazer aqui para refletirmos, porque essas acusações surgem partindo do pressuposto de que ouviram dizer, conforme já dizia o irmão Edson, eles não tinham fatos, não tinham evidências claras de que esse grupo havia apostatado ou o altar que havia se levantado era para a idolatria. Mas aqui o autor diz que o maior problema deles, lá no último parágrafo, diz que a falta de consulta a Josué, Eleazar ou aos líderes das tribos abriu espaço para um mal-entendido, que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Então, quando nós olhamos para essas acusações, principalmente a questão de as pessoas se basearem no ouvir dizer, de que forma nós podemos evidenciar a mesma atitude quando, por exemplo, um grupo de pessoas decide se reunir para estudar a verdade presente? Será que isso acontece nos nossos dias, esse tipo de acusações? Infelizmente, essas acusações acontecem sim nos nossos dias e muitas das vezes a atitude tem sido a mesma, ouvir dizer e não chegar de perto. Então, o conselho que se faz, sempre que os líderes ouvirem dizer ou tomarem uma informação de que há um grupo de pessoas que se juntam, tanto para estudo, assim como para trabalhos evangelísticos, chegar de perto e entender quais são os objetivos que estão lá. Se de fato vão de encontro com aquilo que são os princípios da nossa igreja ou ferem esses mesmos princípios. Se porventura ferirem, há que tomar uma atitude. Porém, se forem de encontro com aquilo que são os princípios, não há necessidade de inviabilizar, porque é um meio também que pode ser pode vir a ser um meio de crescimento espiritual para aqueles membros. Agora eu queria também trazer aqui uma nota muito importante. Quando nós vamos nos versículos 12, nós vamos ver que até o veredito já havia sido dado.
aquilo que eles desejavam fazer já havia sido estabelecido. Ou seja, não esperaram ouvir para poder concluir qual é a decisão que eles iam tomar. Nos versos 12 diz assim: ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. Qual era o objetivo? Guerrear contra as duas tribos e meia. Então, o objetivo deles era guerrear. Ou seja, mesmo antes de ter as evidências do que de fato havia acontecido, eles queriam guerrear. Agora, transportando isso para a liderança, nós bem sabemos que a nossa igreja é organizada e bem constituída. Quando nós trazemos esse contexto para os dias atuais, é muito importante que os líderes nunca tomem decisões sem antes saber ou aferirem as evidências ou os fatos que estão por detrás daquilo, porque às vezes podem vir com uma conclusão, ou seja, com um veredito para dar enquanto é extremamente equivocado. Então, o que seria, nesse caso, guerrear contra o povo? Seria, na verdade, excluir membros, eliminar membros, mas sem ter o quê? Fundamentos claros para essa exclusão. Só queria ler aqui uma passagem. No livro Patriarcas e Profetas, 379, diz: os representantes do povo reunidos em Siló e, no calor da sua exaltação e indignação, propuseram fazer guerra imediata aos transgressores. Então, isso vê-se que eles estavam no calor do quê? Das emoções, da sua exaltação. Não pararam para refletir, não analisaram, não deram espaço para auscultar as pessoas que eram acusadas, mas simplesmente se basearam no assim ouviram dizer. De facto, é o que nós temos visto, né, no nosso dia a dia, principalmente dentro do povo de Deus, não é? Temos visto situações que nos remetem ou nos relembram este episódio, né, onde algumas pessoas, não é, por ouvir dizer acerca de certas atitudes ou certas ações de alguns irmãos, não é, esses são rotulados como rebeldes, assim como dissidentes, como aqueles que não desejam que é a unidade. Mas quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 4, no Novo Testamento, vamos ler algo muito interessante aqui. Diz o seguinte: não julgueis nada antes do tempo. O Senhor trará à luz as motivações do coração. Não devemos julgar nada antes do tempo. Somente o Senhor conhece as intenções que estão no coração de cada um. Muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar de juiz. Queremos, na verdade, representar aqui na terra o lugar de Deus. E acabamos, na verdade, fazendo a função de Deus. Então, somente Deus conhece o quê? Os nossos corações. Deixamos as consequências para Deus poder resolver. E terminando aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 603, lemos o seguinte: quantas vezes julgamos mal os outros, pensamos entender suas ações e motivos, quando na realidade estamos vendo apenas o quê? A aparência. Uma nota que queria acrescentar naquilo que foi a fala do irmão Júlio. Nos versos 19 do capítulo 22 de Josué, diz assim: se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. O que eles intentavam com isso? Queriam controlar. Eles queriam ter-los por perto para poder controlar os seus passos. Vejam só que antes eles queriam ir para guerrear. O objetivo deles era desmantelar. Então, se é um grupo de estudo que foi constituído, sem às vezes perceber as motivações, chegam, desfazem. Mas quando não conseguem isso, qual é o método que se usa? De concessões, estabelecer concessões. Mas nessas concessões tem que haver o que é o sacrifício da minoria. Sim. A parte que muitas das vezes é atacada, ela deve ser o quê? Deve sacrificar. Venham para aqui, fiquem perto de nós, para que nós possamos o quê? Vos indicar como é que vocês devem prosseguir. Então, esse é o espírito controlador. Uma das coisas que me chama a atenção aqui, que eu aprendi nesta lição, e neste caso em particular, é que o fato de nós não conhecermos uma certa verdade não anula essa verdade de que vem de Deus. Por exemplo, o fato deles não saber a motivação do novo altar que foi erguido não fazia daqueles que ergueram o novo altar idólatras ou pessoas que apostataram. Então, nós podemos até ter boas motivações para combater o mal como tal. Mas se nós não seguirmos os passos que Jesus Cristo deixou para a resolução desse tipo de problemas, nós podemos cair
no erro de estarmos a combater aquilo que nós devíamos apoiar. Esse tipo de acusações são acusações que acontecem muitas das vezes, por exemplo, na questão dos ministérios de sustento próprio. Então, existem essas acusações de se olhar o Ministério do Sustento Próprio como novos movimentos, novas igrejas estabelecidas, quando na verdade não são novas igrejas. A falta de consulta, o não conversar com as pessoas que estão em frente destes ministérios faz com que se chegue a esse tipo de conclusões precipitadas. E muitos são levados também a chegar às mesmas conclusões. Mas quando analisamos, por exemplo, a motivação, porque se formos a ver, aí vimos que uma das pessoas que esteve em frente deste grupo que foi para poder se eliminar outro grupo, a Bíblia aqui menciona o nome de Finéias, né? E nós já sabemos, através do livro de Números, capítulo 25, quem foi Finéias, o trabalho que ele fez no passado. Quando houve apostasia e houve praga no seio do povo israelita, porque os israelitas viam-se envolvidos com as moabitas, com as mulheres moabitas, e um dos israelitas chegou a levar uma moabita, meteu na tenda para praticar relações sexuais. Nós vimos que quem travou a praga foi o Finéias. Então, para este caso que se assume que havia apostasia, por isso que aí no verso 17, ele faz questão de lhes perguntar, por acaso foi pouco a maldade cometida em pior, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor. Para vermos a questão da motivação. Ele olha para o passado e vê a experiência que tiveram no passado, por causa da apostasia. Temos que dizer que as intenções aqui podem ser consideradas boas intenções, mas, porém, por ter saltado alguns passos que ele devia ter dado, ele acabou caindo num erro. Então, nós estamos a olhar aqui para o perfil daquilo que é o homem que foi escolhido. O que nós podemos dizer sobre o passado que assombrava as pessoas que estavam a liderar essa delegação que foi ter com as 2 tribos e meias? Exatamente. Quando nós falamos sobre o assombro do passado, nós vamos ver que foram 2 grandes eventos que de fato são mencionados aqui no capítulo 22. Este que o irmão acaba de trazer, mas também é o episódio do Acã, que havia trazido o anátema para a congregação do Senhor. Então, sendo assim, eles, por causa da experiência que tiveram no passado, não quiseram avaliar essa nova situação. Então, tomaram a conclusão de que é a mesma coisa. De fato, nós temos que reconhecer que mesmo nos nossos dias tem havido apostasias. Há muitos grupos dissidentes. Há muitas pessoas que, de fato, estabelecem novas denominações, fora daquilo que são as orientações que são dadas através da Bíblia e do Espírito de profecia. Mas isto não pode fazer concluir que tudo que se levanta é a mesma coisa. Há que aferir-se e se verificar se de fato trata-se disto ou não, porque corre-se risco de estar a combater aquilo que Deus levantou. Então é muito importante de fato ter uma postura muito firme quando se trata dessa questão. Muito bem. Na verdade, fazendo uma ponte com o que o irmão estava a dizer, eu gostaria de ressaltar uma passagem no livro Maior Discurso de Cristo, na página 125 a 126. Cristo não nos pede que sejamos cegos aos erros, mas que não assumamos o papel de juiz, como bem ele dizia, né? Não porque, na verdade, dentro da igreja não existem movimentos que se apostatam, que se tornam dissidentes, que são contrários àquilo que são as doutrinas, aos ensinamentos da igreja. Não. Temos a responsabilidade de fazer o quê? Zelar e velar, não é? Pelo bom funcionamento da igreja, principalmente, não é? Ao que tange a responsabilidade dos líderes. Mas o que os líderes não podem fazer? É se colocar no lugar do quê? De juízes, né? Então, julgando antes de aferir, não é? Na prática, do que se trata de forma concreta. Muitas das vezes, nós encontramos hoje, no nosso contexto, assim como aconteceu com o povo de Israel aqui, então, os traumas do passado acabaram ditando aquilo que, na verdade, acabaram fazendo no presente. A mesma coisa também acontece nos nossos dias. Então, há eventos, talvez, já assolaram a igreja, que trouxeram desunião, desarmonia, não é? Então, por causa disso, as pessoas acabam tomando, na verdade, certas decisões que acabam interferindo até naquilo que Deus abençoou, como dizia o nosso monitor. Então, há uma necessidade, não é, de podermos ter discernimento, a termos a calma suficiente, a agir, não é? Então, de acordo, assim como manda, né, a própria palavra de Deus.
Agora, uma nota que eu queria acrescentar aqui, na delegação que foi enviada para poder solucionar essa questão. Se nós formos a ver, depois deles terem visto que há um problema do outro lado, eles queriam avançar em primeira mão a guerra, a destruição, mas houve algo que lhes travou. 379 patriarcas e profetas. Pela influência dos mais cautelosos, foi, entretanto, decidido enviar primeiramente uma delegação para obter das 2,5 tribos explicação de sua conduta. Escolheram-se 10 príncipes, sendo um de cada tribo. À sua frente achava-se Finéias, que se distinguira por seu zelo nos acontecimentos de Peor, conforme o irmão aqui já havia dito. Então, o que nós vemos? Envia-se uma delegação com o objetivo de poder aferir o problema. Só que, pela graça de Deus, nessa delegação havia um homem zeloso, um homem fiel, que embora em termos de metodologia tenha falhado, mas por causa do seu zelo, nós vamos ver mais adiante que as coisas terminaram bem. Agora, o que isso pode nos indicar? Muitas das vezes, quando é para se resolver problemas a nível da igreja, existem delegações que de fato são enviadas. Agora, o sucesso e o insucesso da resolução desses problemas depende do quê? Do zelo e da fidelidade que essas delegações, ou seja, essas pessoas que compõem a delegação são ou têm esse tal zelo. Então, é muito, muito, muito importante se tomar em consideração isso. Agora, eles cometem um erro. Qual é o erro? No meio deste processo. Qual é o erro que eles cometem? O próprio autor da lição traz isso no último parágrafo, quando diz: a delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião com a fórmula profética oficial. Assim diz. A distinção aqui é que não era o Senhor quem falava, mas toda a congregação do Senhor. Então, o que eles disseram? Assim diz a congregação. Não disseram assim diz o Senhor. Então, para dizer que o erro não estava nos princípios, mas estava no quê? Naquilo que no coração da maioria lá determinaram. Então, é extremamente importante se entender. Os líderes, quando estão a resolver assuntos, nunca podem se levar pelas emoções e os sentimentos, mas devem se basear sempre nos princípios. Nós temos vários manuais que regem os nossos princípios. Estamos a falar da Bíblia, estamos a falar do Espírito de Profecia. São os princípios pelos quais nós devemos nos conduzir sempre que estivermos a resolver um determinado assunto. O fato de não julgar não significa nós sermos cegos, né, diante dos erros, diante das situações. Mas aqui há um princípio que nós devemos levar em conta, né? Então, ao se escolher delegações, como o irmão estava a dizer, estamos aqui para resolver um problema a nível da igreja, que surgiu dentro da igreja. Ao se escolher algumas pessoas, não é, para poderem, na verdade, ir resolver um certo problema, se escolher homens que, na verdade, são guiados pelo Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós escolhemos por conveniência, porque aquela pessoa é isto mais aquilo, é capaz de fazer isto mais aquilo. Não é assim. A exemplo, nós devemos escolher homens, a exemplo do próprio Finéias, que era um homem zeloso. Aquela pessoa que, na verdade, colocava Deus em primeiro lugar, pese embora tenha estado, na verdade, dentro de uma delegação que, na verdade, tentou a seguir por um rumo, mas pela graça de Deus chegaram a uma conclusão feliz, que nós veremos ao longo do nosso estudo. São várias lições que nós podemos extrair deste evento, principalmente para a nossa liderança nos dias atuais. A primeira atitude que devemos tomar é aquela que nós vimos que, em vez de ir para a guerra, primeiro devia-se mandar uma delegação que pudesse dar uma oportunidade para que as duas tribos meias pudessem se explicar. Então, hoje em dia, por exemplo, quando nós falamos aqui e olhamos para aquilo que a imagem que o autor apresenta, nós vimos um grupo do outro lado e um pequeno grupo a erguer um altar, o que soou estranho para o grupo que está em maioria. São muitas pessoas que têm entrado em contato conosco para poder perceber, afinal, o que é IAG. IAG é um Ministério de Sustento Próprio de apoio à missão espiritual da igreja. Não é uma igreja, como muitos têm feito esse tipo de acusações. Então, nós somos um Ministério de apoio à igreja e é composto por adventistas do sétimo dia, que olham para essa igreja como a última igreja que Deus estabeleceu aqui na terra, que vai terminar a pregação do Evangelho. Mas tal como aqui, o fato de estarmos a fazer esse trabalho como um Ministério de Sustento Próprio não faz de nós dissidentes ou pessoas que apostataram, mas muito pelo contrário, nós apoiamos a missão e queremos continuar nesta igreja fazendo aquilo que é a obra que Deus nos concedeu. Então nós precisamos
realmente de pessoas que, ao liderarem esse tipo de situações, a resolução desse tipo de situações, como já dizia o irmão Edson, sejam pessoas zelosas, porque o que acontece é que quando nós não somos fiéis àquilo que nós ouvimos e presenciamos, corremos risco de estar a fazer com que as pessoas, através da nossa influência, possam cometer o pecado de dar um falso testemunho contra o próximo. É a transgressão dos 10 mandamentos. Então, nós precisamos, sim, passar a ouvir os dois lados, para que possamos chegar a uma conclusão. Vamos avançar para a lição da quarta-feira, uma resposta gentil. Quando lemos aí no verso 21, capítulo 22 de Josué, verso 21 até 22, porque a delegação chegou para ouvi-los. Então, nós vamos ouvir qual foi a resposta que as duas tribos e meias deram para esta delegação. No verso 21 diz o seguinte: então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos chefes dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe e Israel também deve saber. Se fizermos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupe hoje. Então podemos saltar para o verso 24. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderiam dizer aos nossos filhos: que tendo vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gad, não tendes parte com o Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Por isso dissemos: edifiquemos agora um altar, não para o holocausto, nem para o sacrifício. Então, o que nós podemos dizer sobre a resposta gentil que esses homens deram para esta delegação? Muito bem. Quando nós vamos para a lição da quarta-feira e nos detemos no capítulo 22 de Josué, nos seus versos 20 23, prestamos bem atenção neste versículo, é muito interessante. Se nós edificamos o altar para nos tornar de apoio ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós requererá. Então, aqui nós encontramos algo muito interessante. Então, eles colocando diante dos seus irmãos, se porventura, não é, aos olhos de Deus, aquilo que eles fizeram é visto como uma transgressão, Deus deles vai cobrar, não é? Porque ele é o próprio juiz, não os próprios irmãos. Isso também nos leva ao nosso verso áureo, né? Está o Provérbios 15, versículo 1, não é? Que a resposta calma desvia o que? A fúria, mas as palavras ríspidas despertam o que? A ira. Então, esta resposta, assim como também se formos a ler, não é? Os demais versículos, percebemos que, na verdade, as duas tribos, não é? Assim como de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, eles responderam com o quê? Com humildade e também com sabedoria, não é? Entregando tudo nas mãos do Senhor. Quando prestamos atenção, nós vemos que eles não foram de acordo com aquilo que foi o peso das acusações. Sim. O peso das acusações foi muito intenso. Mas eles preferiram abrandar. Então, realmente, isso faz jus àquilo que diz o verso áureo, que a resposta calma desvia o quê? A fúria. Então, eles desviaram, de fato, a fúria que foi trazida por meio da acusação que foi apresentada pela delegação. Agora, isso é muito importante para nós aprendermos que, por mais que, de facto, a coisa seja muito ofensiva, nós não precisamos responder à mesma medida. Nós não precisamos nos comportar como mal para os maus. A Bíblia diz que sempre devemos fazer o quê? O bem. Mesmo para aqueles que nos fazem mal, devemos sempre fazer o bem. Até vai muito mais. Diz que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então isso significa que a atitude de um cristão verdadeiramente consagrado nunca é à medida daquilo que é a atitude daquele que vem num espírito de revolta, num espírito de fúria contra ele. Agora, uma outra coisa muito importante que nós podemos achar na resposta que eles dão é que, ao responderem isso, conforme o irmão Júlio já bem trouxe, as suas motivações, eles até preferiram que Deus julgasse melhor a situação do que os homens. Mas, ao responderem isso, eles também
querem ao mesmo tempo fazer o quê? Darem a entender o que lhes fez construírem aquele exemplo do altar. Eles dão a entender claramente que o objetivo não era fazer o quê? Sacrifícios naquele lugar. Mas aquilo era um memorial. E veja só, eles falam isso porque haviam visto várias vezes Deus construindo memoriais. Então eles aprenderam com base naquilo que são os princípios que Deus próprio trouxe. Então a sua atitude não feria aos princípios que Deus havia estabelecido. E não só, eles dizem que também estavam preocupados com o quê? Com o futuro dos seus filhos, para que os filhos que estão do outro lado do Rio Jordão não pudessem no futuro estranhar aqueles que estivessem do outro lado. Mas quem são vocês? De onde é que vocês vieram? Por que vocês estão aqui? Então, para que isto não acontecesse, eles mostrariam aquela figura que é semelhante ao altar de sacrifício que estava lá do outro lado. Então, eles tinham motivações extremamente positivas. Então, conhecer os motivos é muito importante, porque muitas das vezes vamos ver que os motivos, mais do que ofenderem aos homens, eles exaltam a Deus. Muito bom. Por isso que para aquele irmão que às vezes sente-se injustiçado, às vezes é perseguido dentro da própria igreja, o que deve aprender deste exemplo que nós vimos aqui das duas tribos gemeias é nunca se vitimizar. Nunca devemos nos vitimizar, porque se nós estamos a fazer o trabalho de Deus, devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Por isso, quando eles afirmam que o Senhor, Deus, Ele sabe, e vocês deviam saber, para dizer que muitas das vezes quando você é perseguido por pregar a verdade presente, os que te perseguem deviam saber que eles deviam pregar essa verdade presente no lugar de te perseguir. Porque o Senhor sabe que é a mensagem que deve soar. Então, nós deixamos tudo nas mãos de Deus e Ele é que cuidará do resto. Então, devemos aprender a não nos vitimizar diante deste tipo de situação, mas podermos expor aquilo que é a vontade de Deus para que as pessoas possam compreender. Porque aqui nós vimos que uma das coisas que motivou a este grupo era temer que fosse um caso de apostasia. Então, temos esse caso de pessoas que agem, mas agem de forma genuína, não é? Porque o objetivo é impedir com que o mal ou a apostasia se alastre dentro da igreja de Deus. Temos o caso desse tipo de pessoa, mas também temos casos de pessoas que sabem que, na verdade, a mensagem é essa que deve soar, mas eles se posicionam do lado do inimigo para combater a mensagem. Mas o apelo é que todos nós devemos saber nos posicionar. Devemos nos posicionar do lado de Deus e seguir os passos que Ele estabeleceu para que possamos compreender como é que nós podemos agir diante desse tipo de situação. Por isso que o último parágrafo aí o autor diz que a preocupação genuína das tribos do lado do oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica quando a inocência das tribos do lado do leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos dos seus irmãos, eles demonstraram autêntica felicidade pelo fato de suas suspeitas terem sido reveladas erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. O que nós podemos dizer, por exemplo, desta atitude desta delegação? Que ao perceber a motivação das duas tribos gemeias, em vez de ficarem tristes, eles já mudaram de posicionamento, se alegraram. Os irmãos têm algum comentário a tecer a respeito dessa atitude? Então, nós podemos até dar graças a Deus, porque a delegação era constituída por homens consagrados. Eles, por mais que tivessem sido movidos por motivos equivocados, quando eles compreenderam a verdadeira razão que fez com que eles construíssem aquele altar, então, qual foi a atitude que eles tomaram? Eles ficaram felizes. Por quê? Porque é exatamente o que eles queriam. Eles entendiam o verdadeiro princípio de unidade, de estarem unidos com seus irmãos. Por quê? Pelos princípios. Então, nós hoje em dia temos um problema muito grave quando o assunto é unidade. Muitos pensam que unidade é dividir o mesmo espaço geográfico. As pessoas muitas das vezes podem estar no mesmo sítio, mas não estarem unidas. Por quê? Porque alguns violam os princípios e outros são pró os princípios. O autor da lição diz o seguinte, aqui num dos períodos que nós encontramos aqui. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas a sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. Então isso fica muito, muito, muito claro, que os princípios é que devem nos unir e não o quê?
não o estar no mesmo espaço geográfico. Nós aqui somos adventistas em Moçambique, estamos unidos com os adventistas no Brasil, mas não estamos no mesmo espaço geográfico, mas os princípios nos unem. As crenças são as mesmas, 28 crenças fundamentais que nós cremos e as 6 doutrinas naquilo que é a nossa crença. Então, isto é fundamental ser bem compreendido. O princípio da unidade não é dividirmos o mesmo espaço geográfico, mas é estarmos todos unidos no princípio. Muito bem, o irmão Edson, na verdade, foi diretamente ao ponto. De fato, nós somos chamados à unidade, não, na verdade, a divisão. Fazemos parte do mesmo corpo, mas o corpo de Cristo, na verdade, tem vários membros. Cada membro tem a sua função. Então, se os líderes percebessem, na verdade, este princípio, evitariam tantos problemas que hoje temos visto dentro da igreja. Não é? A cabeça tem a sua função, o braço tem a sua função, assim como os demais membros, não é? Então, assim nós cumprimos de forma eficaz, não é? Aquilo que foram os dons que nós fomos dados por Deus, por meio de Cristo, não é? Então, cumprimos assim a multiforme graça de Deus. Então, de igual modo também hoje, a liderança, assim como dentro da nossa igreja, somos chamados, na verdade, antes a podermos aproximar, a estar mais perto, tentar perceber a situação, até chegarmos a esta conclusão. Caso contrário, na verdade, somos também chamados a orar, porque um dos pontos também aqui que nós podemos ressaltar, antes também de talvez chegar às resoluções, é também antes de irmos, na verdade, resolver um problema, pautarmos pela oração. Não é? Isso também pode permitir que, na verdade, não é, o Espírito Santo possa estar em frente e assim chegarmos a esta mesma resolução que esta delegação chegou, não é, quando foi confrontar as 2 tribos de meias lá do leste para além do Jordão. Esperamos a mesma atitude de qualquer pessoa que esteja na igreja, assim como nós também, se nos encontrarmos no caso da delegação, nós também possamos agir da mesma forma. Sabermos agir de forma correta, sermos zelosos, mas zelosos na verdade. Porque se ficou claro que a construção do altar não era sinônimo de apostasia, as pessoas se alegraram, porque viram que a mensagem de adoração a Deus iria se espalhar, além de lá onde haviam estabelecido o primeiro altar. Então, aqui somos apelados a perceber, como adventistas do sétimo dia, que nenhum homem foi chamado para centralizar a obra do Senhor. A construção de um segundo altar mostra que Deus deseja descentralizar a adoração, não ficar no centro. Mesmo o Evangelho, quando nós voltamos na palavra de Deus, nós vamos ver que os apóstolos puderam pregar o Evangelho em todos os cantos do mundo quando foi descentralizado, ou seja, quando Deus permitiu com que a perseguição chegasse a eles e eles foram espalhados em grupinhos para que pudessem alcançar a todas as nações que existiam, para que todos pudessem receber a mensagem. E nós nos preparamos para o grande impacto de 2026, que é a pregação do Evangelho. Daí que a igreja achou que era o momento oportuno para que voltasse a reativar os pequenos grupos. Os pequenos grupos também funcionam como altares. Não são pequenos altares estabelecidos para que a missão seja espalhada. A mensagem de Deus seja espalhada para alcançar mais almas, para que possamos abreviar a segunda volta de Cristo. Agora, quando nós analisamos aqui esse final feliz, nós vamos ver que, graças a Deus, a ideia do grupo maior querer fazer com que o grupo menor se submetesse caiu por terra, porque eles entenderam as motivações reais. Agora, sendo assim, o maior problema que nós temos é que muitos confundem a questão da unidade com submissão. Para que você esteja unido a mim, você tem que se submeter ao que eu determinar. Nunca se chega ao meio termo. Então, o que nós aprendemos aqui é que chegaram a um meio termo. Por quê? Porque eles ouviram primeiro o que os outros disseram, entenderam o que os outros disseram e viram que, de fato, isso não fere os princípios. Então, isso fez com que eles pudessem chegar a este meio termo e, assim, considerassem essa situação. Agora, todos nós sabemos que servimos a alguém de forma individual, ou seja, de forma específica. O livro de Mateus, capítulo 23, versos 8, diz assim: Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, independentemente de cargos hierárquicos dentro da igreja, nós nunca devemos achar que um cargo nos torna superiores aos outros. As pessoas são livres de poderem escolher como é que eles podem servir a Deus. Cristo, quando comissionou em Mateus capítulo 28, e pregar o Evangelho, ele estava a dizer a quem especificamente?
a todos quanto recebessem desse evangelho e se sentissem chamados para poder seguir com a obra. Então, não há entre nós alguém que tem que se tornar mestre superior ao outro, que deve ditar ao outro o que deve ser feito no meio dessa obra. Não é assim como funciona. Então, o nosso mestre é Cristo. Nós servimos a Cristo. O chamado é dado por Cristo. Eu queria ler aqui um texto, que é um texto profético, na verdade, que está no livro Grande Conflito, que está na página 606. Esse texto é muito importante. Convido os irmãos a estudarem este livro, porque é um livro muito bom. Diz assim: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao Senhor. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Então nós vemos que profeticamente já havia sido dito que pessoas que não foram preparadas por instituições específicas se levantariam por entenderem que há uma missão por se cumprir. Afinal de contas, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por isso que nós precisamos saber como é que devemos resolver os conflitos. Então, entramos aqui na lição da quinta-feira para podermos compreender a resolução dos conflitos, mas antes importa realçar que, ao ficarem satisfeitos, o Finéias disse uma coisa muito importante. Ele agradece e ele afirma dizendo que hoje, no verso 31 do livro de Josué, capítulo 22, só vou ler a última parte aí. Ele diz que hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livraste os israelitas da mão do Senhor. Vejam que eles, quando foram ter com as duas tribos e meias, pensavam que as duas tribos e meias é que trariam o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Por isso que era necessário eliminá-los em nome do Senhor, para eliminar o mal pela raiz. Mas muito pelo contrário, ele percebeu que, na verdade, quem Deus derramaria o seu juízo sobre não seria sobre as duas tribos e meia, mas sim seria sobre eles, porque eles estavam a ir combater aquilo que era o propósito de Deus para com as duas tribos e meia. Então, nós vimos aqui o homem a reconhecer isso, a ver isso, que não. Quando nós combatemos a verdade, nos colocamos na mira de Deus. Então precisamos pregar a verdade e não combater a verdade que Deus nos concedeu. Então, de que forma nós podemos olhar e comentar esta lição sobre resolução de conflitos? De que forma os conflitos devem ser resolvidos e como é que foram resolvidos aqui no passado e como é que nós podemos aplicar o mesmo método hoje nos nossos dias? Então, se nós formos a ver mesmo a própria lição da quinta-feira, né, quanto à questão que nos leva ao tema, né, resoluções de conflitos, nós encontramos aqui que, na verdade, o primeiro ponto de resolução do conflito é o diálogo. De uma forma assim, sincera. Tem que haver sinceridade para que esse diálogo possa também trazer o quê? Resultados positivos, assim como nós encontramos lá no livro de Josué 22, de 30 a 34. Então, eles pautaram pelo diálogo para poder alcançar o quê? A resolução do quê? Desses conflitos. De igual modo, também hoje nós também somos chamados a dialogar de forma sincera, sem nenhuma hipocrisia. Infelizmente, hoje em dia nós temos notado, às vezes, como nós vimos aqui no decorrer da nossa lição, que muitos já vão para lá com ideias pré-concebidas, já vão lá, na verdade, já com rótulos, já vão lá com conclusões, não vão lá para debater, não vão lá para buscar o quê? Soluções. E acabam não resolvendo o quê? O problema e agravam ainda mais o quê? O problema. A melhor defesa não é você, na verdade, ter que contrapor, não é? A própria acusação, mas sim é você de uma forma branda, não é? Assim como nós aprendemos aqui, de uma forma humilde, com sabedoria, não é? Então, nós respondermos à acusação daqueles que são nossos inquiridores. Vejo aqui, na verdade, como um dos maiores princípios estabelecidos na lição, o diálogo. Eu vou fazer o uso dos textos propostos aqui. Salmos 133 diz assim: oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A base da resolução de todos os conflitos é estabelecer a unidade. E a unidade tem que ser pela verdade. Quando nós vamos ao livro de João, capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a
verdade. Então, isso mostra que Deus quer que o povo esteja unido, mas o que deve reger essa unidade é a verdade. Quando nós vamos no mesmo livro de João, a partir dos versos 20, nós lemos o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que tens chamado a eles como me tens chamado a mim. Agora, é muito importante esse texto, porque esse texto nos mostra que a base para que o povo de Deus possa fazer a obra final é a unidade. Se nós não nos unirmos, não conseguiremos atingir aquilo que é o nosso propósito final. O último grande sinal será o quê? Testemunhar de Cristo a todo o mundo. E a forma como nós poderemos testemunhar perfeitamente de Cristo a todo mundo é através de quê? De estarmos unidos, mas unidos mesmo no meio às adversidades. Cada um com o seu chamado, mas todos focados no único propósito que é de cumprir a missão. Amém. E aqui o autor traz um ponto muito interessante no último parágrafo. Quando nós falamos aqui que a base de tudo é o diálogo que está fundamentado na unidade, que essa unidade é baseada na verdade, porque muitos buscam unidade sem a verdade. Mas nós sabemos que quando nós falamos, por exemplo, da mensagem da verdade presente, sabemos que é essa mensagem que vai unir o rebanho. Então, aqui o autor diz que a unidade nunca pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar os princípios bíblicos. Entretanto, a disciplina da igreja deve ser sempre o último e não o primeiro recurso, depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com a base na palavra de Deus falharem. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente. Então, nós nunca devemos sacrificar a verdade em nome da unidade. Por isso que Jesus Cristo, a oração dele é a unidade na verdade, porque é a verdade que nos santifica. E ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Então, precisamos sim aplicar esses 6 passos que o autor aqui propõe para a resolução dos conflitos, lembrando de uma coisa, de que a verdade nunca deve ser sacrificada por causa da unidade. Devemos pautar pelos princípios bíblicos. E quando nós resolvemos o conflito, não devemos buscar fazer vincar aquilo que é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Seja ancião, seja pastor, seja um membro, porque existem conflitos também entre membros. Então, a resolução dos conflitos deve vincar somente a verdade. E assim chegamos ao fim do estudo da nossa lição. Queremos abrir esse espaço para últimas considerações. Irmão Júlio. Gostaria aqui de poder ler alguns textos que vão nos ajudar também hoje a termos fórmulas para poder também resolver os conflitos que temos enfrentado no nosso dia a dia. Quando nós vamos mesmo para o texto de Pedro 3, 8 a 9, lemos o seguinte: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Versos 9. Não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Como membros do mesmo corpo, devemos aqui viver de uma forma amigável, de uma forma alegre, não é? Amar-nos uns aos outros, não vivendo em contendas, em querelas, acusando uns aos outros. Nós também encontramos no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, esta é a nossa responsabilidade hoje, como membros do mesmo corpo, como aqueles que, na verdade, anseiam alcançar, não é? Então, a terra prometida por meio da verdade. Amém. Irmão Edson, pode deixar as últimas considerações? Eu, na verdade, penso que o centro desta lição está na lição da quinta-feira, a resolução de conflitos. Não é fácil viver em meio de uma comunidade religiosa. Várias questões podem, de fato,
estar por detrás de muitas diferenças, como a questão cultural, como a questão de etnia, mas em tudo nós convergimos num único ponto. Cristo Jesus é o nosso ponto de convergência e os seus princípios, que estão claramente revelados na sua palavra. Gostaria de ler aqui nos princípios que o autor da lição nos traz, apenas um, que eu acho que é de extrema importância para que, de fato, os problemas, os conflitos sejam resolvidos. Diz assim: mesmo que alguém esteja convencido de sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. Isso é muito, muito importante, porque o que causa problemas, o que causa divergências, é a questão de tirar conclusões precipitadas. Não querer aferir, entender o que de fato está por detrás das motivações que um grupo de pessoas ou uma pessoa singular está a fazer. Então, nós precisamos ter um bom ouvido. O dom de ouvido faz parte daquilo que é o cristianismo, a vida cristã. Um bom cristão deve saber ouvir. Eu gostaria de ler aqui um texto que a serva do Senhor nos apresenta no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 259, que diz: por outro lado, os guias dentre o povo de Deus devem precaver-se contra o perigo de condenar os métodos de obreiros que são pelo Senhor levados a fazer uma obra especial que só poucos estão habilitados para desempenhar. Sejam os irmãos que estão em cargos de responsabilidade cuidadosos no criticar maneiras de proceder que não estejam em preferência harmonia com os seus métodos de trabalho. Não suponham jamais que cada plano deva refletir a sua própria personalidade, pois, recusando confiar num coobreiro que, com humilde zelo consagrado, está fazendo uma obra especial na maneira por Deus designada, eles estão retardando o avanço da causa do Senhor. Então, essa é especial para aqueles que têm cargos de liderança. Nunca devem tomar conclusões precipitadas com base naquilo que é a sua própria forma de ver as coisas. Estudar, entender as motivações é extremamente importante para que não possam cometer um erro. Quando o Finéas compreendeu de fato que a atitude que eles estavam prestes a tomar poderia trazer resultados muito negativos para o outro lado do povo de Israel, então ele agradeceu a Deus. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter zelo de nunca tomar uma atitude que venha a trazer sobre nós consequências diante de Deus que não sejam boas, ou juízos diante de Deus que não sejam bons. Então, para tal, precisamos nos consagrar e tomar decisões que sejam acertadas. Amém. Por isso que terminamos com o ponto número 6, que o autor traz. Diz que alegre-se e louve a Deus quando a paz for estabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2,5 tribos. Eles não estavam tão orgulhosos do seu julgamento que não pudessem admitir que estavam errados ao fazê-lo. Então, precisamos saber reconhecer quando nós cometemos um erro. Então, este é um passo para a humildade. Jesus Cristo é humilde e Ele nos chama a sermos humildes. Devemos reconhecer os nossos erros. E para cada um de nós, como adventistas do sétimo dia, a palavra que nos conforta, que nos ordena é: nós importa primeiro obedecermos a Deus do que aos homens. Assim agiram as 2,5 tribos, e assim somos chamados também a agir da mesma forma. Então, nós terminamos a nossa lição número 11, dizer que faltam apenas 2 lições para concluirmos o estudo deste trimestral, lições de fé no livro de Josué. E mais uma vez, convidamos a todos que têm nos acompanhado para comentarem esta lição, compartilhar esta lição, colocar o like nesta lição e assim habilitam-se a ganhar o trimestral que nós iremos estudar no próximo trimestre. Que Deus possa vos abençoar. Até a próxima lição. IAG, juntos avançaremos.